Bom, a gente, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do psicólogo na saúde do trabalhador, né, como está previsto no slide, e mostrar a importância desse trabalho, de como funciona mais ou menos o psicólogo na parte empresarial, né, trabalhando com a saúde do trabalhador em si. Você pode passar o slide, por favor? Aqui é o sumário, como pode ver, né, a gente vai trabalhar o que é a saúde do trabalhador, porque eu acho que isso é importante, para a gente entender um pouco mais do contexto. É importante da saúde do trabalhador, né, principalmente na saúde psicológica, e a atuação do psicólogo na área organizacional e do trabalho. Aí você pode passar um slide, um minutinho? Muito obrigado. O que é a saúde do trabalhador? Aqui eu destaquei um pedaço de uma lei, cada um aqui. A lei de número 8.080, de 1990, artigo 6, parágrafo 3º. O que entende-se por saúde do trabalhador? É um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção da saúde do trabalhador, dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação dos trabalhadores. O que se entende por isso? Entende-se que o empregador, né, aquele que emprega o funcionário, deve prover todos os meios necessários para prevenir a execução, né, de forma segura da função, né, do funcionário. Seja EPIs, né, como capacetes, viseiras, botas com ponta de aço, ou até mesmo, né, em casos onde já ocorreu trauma, seja queda, seja acidente, uma forma desse trabalhador voltar à ativa, né, ou diminuir os danos. Nisso entra uma questão muito importante, que é a saúde mental. Existem pessoas, sim, que adoecem por causa do trabalho, e existem pessoas que estão em processo de adoecimento por causa do trabalho. Então, o psicólogo entra nessa área justamente para isso. Como se pode ver o assunto, quando se trata de epidemiologia, a gente trata sempre de práticas em saúde coletiva. O psicólogo está inserido nesse meio tanto para prevenir o adoecimento dessa pessoa, quanto para tentar, como é que se diz, trazer a pessoa de volta ativa, porque em muitos casos a pessoa já está doente. Nesse setor, a gente tenta muito ver o indivíduo como único. Apesar dele fazer parte de um coletivo, né, muitas vezes de uma empresa ou de algo do tipo, a gente tem que ver a relação dele com o trabalho, ver a individualidade dele, porque cada um traz uma história de vida diferente, cada um tem sua vivência e a forma como enxerga esse trabalho. O maior desafio, no caso, né, no Brasil, é lidar com esse processo de adoecimento, porque a maioria, né, se não todos, as pessoas estão nesse processo de adoecimento, sejam por cargas horárias exorbitantes, sejam por problemas pessoais. Às vezes a pessoa trabalha mais de 8 horas, né, 10 horas, vai pegar mais o tempo de ida e volta, são 12 horas. Muitas vezes mal remunerado, isso pode causar problemas como depressão, estresse, ansiedade. E o psicólogo, muitas vezes, tenta amenizar esses problemas. Em países como o Brasil, é difícil implementar certas mecânicas para ajudar muito isso. Existem países, por exemplo, asiáticos, que pegam certas formas de amenizar. Por exemplo, tem países que trabalhadores não fumantes têm um dia a mais na semana para descansar, para passar com a sua família, fazer o que quiser, um dia de folga, do que os fumantes. Por quê? Além de incentivar a pessoa a não fumar, né, tipo, largar o tabagismo ou não ir por esse caminho, eles alegam como tese de defesa desse dia extra que trabalhadores fumantes normalmente têm meia hora, 20 minutos a mais todos os dias, né, livres,
para fumar um cigarro, fazer o que quiser, de descanso. E esses 20, 30 minutos são, no final do expediente, são contados para os não fumantes descansar em casa, cuidar da saúde. É meio que uma remuneração, um bônus por cuidar da saúde. E eu vejo que no Brasil nós somos carentes de políticas como essa. Por exemplo, aqui o acesso à saúde desses trabalhadores são muito precários. Muitas vezes a gente vê a pessoa tem necessidade, às vezes ela entende que tem essa necessidade e não tem acesso, né? Seja porque a empresa não fornece, pegando no âmbito, por exemplo, do trabalho público. Os trabalhadores públicos têm sim um acesso, mas aquilo é precário. Então, vai marcar uma consulta e às vezes demora uma vida, até lá a pessoa já desistiu de seguir em frente, né? Então, mas por alto, isso é a saúde do trabalhador. Ela estar bem com o trabalho, ela ter todo o treinamento e todo o aparato necessário para exercer aquela função para a qual ela foi destinada. Você pode passar o slide, por favor, gente? A importância da saúde do trabalhador. Aqui eu peguei uma representação, né, da Tarsila do Amaral. O nome do quadro, se não me engano, é Social, e ele é de 1933. Aqui serve só para exemplificar. Quando a gente se fala de saúde do trabalhador, nós trabalhamos sempre em grupo, né? A importância da saúde do trabalhador é uma pessoa que está protegida, né, está treinada, devidamente equipada, ela exerce sua função com mais ímpeto, é mais fácil para ela produzir. Existem, eu estava pegando uns exemplos, né? Infelizmente não consegui botar aqui no slide e não ficaria muito legal também. Uma moça, ela trabalhava no caixa de um restaurante e por algum motivo ela foi para a cozinha, né? Foi mandada para o patrão para a cozinha e teve um acidente com queimadura, né? Queimadura de óleo. Quando um funcionário ele não é apto, ele não foi treinado para certa função, que acontece muito no Brasil, esse funcionário se expõe ao risco. Só que nem sempre esse risco pode ser físico. Muitas vezes ele é psicológico. Como eu disse, jornadas de trabalho muito longas, profissões mal remuneradas, ou até mesmo problemas de como o trabalhador vê o que ele produz podem gerar muito estresse, ansiedade, problemas psicológicos que a maioria dos brasileiros apresentam e não se preocupam em cuidar ou não tem condições de cuidar. Cabe ao empregador prover esses meios e, como eu disse, a atuação do psicólogo é muito importante nesse sentido, porque, como exemplificado no quadro, a gente é visto as pessoas veem trabalhadores como massas, simplesmente, e mais parecido com máquinas do que com seres humanos. Cabe ao psicólogo trazer a visão humanizada de novo a essas pessoas. E no final dos dias ainda são seres humanos, né? Pouco se fala sobre essa importância de humanizar, de trazer individualidade de volta e mostrar que essas pessoas ainda são falhas e que ainda necessitam de suporte. Nem sempre esse suporte é só físico. Você pode passar, gente? Tem mais alguma coisa? Aqui, né, a gente pode... A atuação do psicólogo na área organizacional se trata em práticas coletivas para melhorar o desempenho das pessoas, né? A gente fala sobre epidemiologia. A gente mostra que o trabalhador é mais individual, é mais humanizado. E sempre parte também não é difícil, porque o psicólogo atua com várias outras pessoas, não é apenas o psicólogo. Precisa de assistência social, precisamos de médicos, porque é sempre uma prática, como é que se diz? Interdisciplinar, né? Não necessita ser de psicólogo. E tem uma necessidade muito grande do trabalhador de proteção e promoção à saúde. Tem que trabalhar em conjunto, né?
temos que mostrar que muitos trabalhadores têm aquela visão de psicólogo é coisa de louco, não precisam de psicólogo, isso é coisa de maluco. E é necessário mostrar, no caso, que não é sempre assim, né? Todo trabalhador precisa sim de psicólogo, precisa de que seja uma visita, um acompanhamento breve. É necessário quebrar esse paradigma ao longo do tempo e mostrar que não é só coisa de maluco, é questão de saúde, questão de manter a saúde psicológica, manter a saúde física. E um trabalhador bem fisicamente, bem psicologicamente, trabalha muito mais, rende muito mais. E é isso, né? Termina aqui a minha explicação. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Professora, a senhora está mutada, não sei se a senhora está falando ou não. Coloquei no mudo e esqueci. Então, finalizou a apresentação, né? Uhum. Tá, obrigada, né, pela apresentação, foi muito boa, tá? Então, conseguiu fazer aí essa parte introdutória, né, da atuação e importância do psicólogo organizacional, tá? Muito obrigada. Aí tu manda a parte escrita para o meu e-mail. Vou mandar agora. Ok. Agora vamos para a segunda equipe, vamos ter que só que aguardar um pouquinho, que ainda falta uma... Ah, ela já entrou, né? Parece aqui. Então, vocês podem ir colocando os slides. Quando estiverem prontos, pode começar. Certo, então tá. Tu tem fone para te falar ou não? Senão tu vens para cá, o pessoal te ouvir. Pode vir. Sério? Só eu vou te ouvir? Não. Fala direito. Olha que cara bonito, mano. Cristiano, eu vou apresentar logo, aí tu não fala nada pra ela. Agora sim. Vocês estão me Fala ouvindo? que a gente já se apresentou. Aí não tá saindo som aqui. Né? Ah, é só o O microfone, né? Cristiano, Tá bom. Cristiano, Oi. como é que a professora vai ouvir? Ela tá com uma caixa Ei, de som gente, aqui lá na não sala de precisa aula. ouvir. Ah, tá. Show. É. Ela tá onde? Caixa de som. Tá, já ia apresentar sozinho. Rico. Ela tá te ouvindo. Cadê o Olivia? Ah, tá ali o Olivia. Vamos lá, Já? pode começar. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Nosso grupo ficou responsável por apresentar o trabalho nas instituições de saúde mental, que é a ambivalência entre o sofrimento e o prazer. E o nosso grupo é composto pelo Cristiano, Anderson, Leandra, Lídia, Olivia e eu, que sou o Thiago. E o nosso objetivo nesse trabalho é apresentar a importância de um ambiente de trabalho humanizado, frente aos argumentos dos autores citados, tanto no sofrimento quanto ao prazer no trabalho, e como isso influencia na prática do trabalho. E é necessário enfatizar a importância da saúde mental dos trabalhadores para que estejam alinhados com o seu trabalho. Que a gente pode até citar a ideia do Henrique, do grupo anterior, que hoje em dia a saúde mental, quase poucos trabalhadores têm uma saúde mental no trabalho. Quando hoje em dia ocorre muito desvio de função, ocorre, por exemplo, como o Henrique falou, a pessoa é operadora de caixa, mas vai estar lá na padaria, por exemplo, ocorre queimaduras e tudo mais. Então, sempre tem que ser necessário a importância da saúde mental e para que sejam alinhados, né? A saúde mental com o trabalhador, para que ele possa fazer um bom trabalho.
Olivia? Oi, agora vamos lá, né? Bom, eu sou Olivia Petrova e, na verdade, eu vou mais fazer uma reparação na questão histórica, explicar, tá? Eu vou destrinchar sobre o aspecto histórico, onde tudo começa no período em que as pessoas que seriam consideradas loucas eram marginalizadas. Daí, nesse contexto de reforma, para que não houvesse mais esse tipo de contextualização, houve uma reforma na psiquiatria que não mais considerava ou aceitava essas condutas tais como internação e medicalização de pessoas que sofriam com transtornos. Enquanto isso, no Brasil, ocorre outro fator, que não somente seria o de reestruturar esse modelo de tratamento psiquiátrico, mas também questões como um olhar para a reforma sanitária, visto que no Brasil nem todos tinham um modelo digno de acesso à saúde, certo? Questões políticas interviam nessa perspectiva, onde nem todos tinham acesso a isso. Daí o movimento estudantil, sanitarista e de profissionais da saúde que interviram para uma melhoria desse modelo de tratamento. E com isso tivemos alguns marcos históricos, tal como a 8ª Conferência Nacional da Saúde, que ocorre em 1986, e traz o direito do cidadão e dever do Estado, onde isso implica na universalização da saúde e traz a dignidade ao direito à saúde para todos. É com isso que mais adiante surge, precisamente em 1990, o SUS, que corrobora para esse olhar mais amplo para o que se entende como políticas de saúde. Depois, como se sabe a nível de Brasil, né, depois de 12 anos, há uma tramitação de uma lei que é a 10.216, que propõe a proteção e direito às pessoas portadoras de transtornos mentais. Também tivemos a implementação do modelo do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, só que com o surgimento do CAPES, de novos modelos, também ocorrem as novas problemáticas, que é onde nessa apresentação iremos discorrer. Uma delas é a queixa dos profissionais da saúde com a falta de acesso de questões básicas, tais como material de uso hospitalar, relações interpessoal no trabalho e também sobre a saúde mental desse profissional. É o que já tem se falado aqui muito, né? Sobre a situação de como alguns profissionais, por mais que eles lidem com a saúde, e principalmente quando se trata historicamente mental, para que haja uma melhoria, a maioria desses profissionais também tem novos desafios, e um desses desafios é lidar com a saúde, a própria saúde mental, né? Onde eles têm um vasto carga horária, não tem, vamos lá, questões como também de atendimento básico para a saúde mental deles, também como materiais hospitalares. Então, a gente tem que começar a repensar essa problemática, porque quando a gente pega historicamente, foi para que a gente tivesse uma dignidade dessa pessoa. Só que, infelizmente, não é só a pessoa que vai ser cuidada, ou seja, o outro que não é pertencente à área da saúde, mas também esse profissional. Pegando um pouco do que a Olivia falou, já do CAPES, o texto que a gente estudou aborda também, né, o prazer e o sofrimento desses profissionais no CAPES, no caso. E aí, ele cita 2 autores, e um deles é o Clout, né? Acho que é essa a pronúncia. E aí, ele vai falando que é no trabalho que ocorrem as experiências dolorosas e também decisivas. E essas experiências dolorosas e decisivas, elas vão ajudar na construção da identidade daquele profissional. Mas também é nesse mesmo ambiente, né, que ocorrem as questões favoráveis, né, que são prazerosas. As coisas favoráveis que se tornam prazerosas, mas que isso vai muito de indivíduo para indivíduo, muito da subjetividade. O que pode ser prazeroso para um pode não ser prazeroso para outro. Em relação a isso, eu estava vendo uma entrevista do Coach, no caso, e ele vai falando sobre assim, todo mundo precisa saber trabalhar, mas, ao mesmo tempo, todo mundo precisa saber discutir sobre o trabalho. E eu lembrava muito disso quando o Henrique ia falando no outro grupo, porque ele ia falando, né, como o Thiago também comentou, que a pessoa precisa estar capacitada, mas a pessoa também precisa estar nessa comunicação
para que o ambiente de trabalho esteja favorável a esse trabalho, no caso. Com os chefes, com os outros, com a equipe, né? Até porque o trabalho não é feito, na maioria das vezes, por uma pessoa, né? Então, precisa ter esse ambiente favorável para que essa construção de identidade também seja prazerosa, né? E, como eu falei, é uma vivência subjetiva. E aí, essa entrevista que eu estava vendo do coach, no caso, ele ia falando que a psicologia do trabalho é justamente esse instrumento para fazer, esse instrumento que faz essa comunicação, esse trabalho ser mais preparado, mais equipado, com técnicas que abordem mesmo essas subjetividades das pessoas, dos indivíduos, né, dos profissionais que estão ali trabalhando e tudo mais. E aí eu achei muito legal que ele falou que ter a paciência do esforço é necessário para alcançar os objetivos. E é justamente isso, né? A gente sabe que, de acordo com a subjetividade de cada um, das dificuldades que a gente vai encontrar, é muito necessário a gente ter essa noção que muitas coisas vão ser prazerosas, mas muitas coisas não vão ser, e a gente ter essa paciência de crescimento mútuo, assim, né? De crescimento conjunto, para conseguir realizar o trabalho de forma mais eficaz, digamos assim. Muito bem. Eu queria começar pelo menos pedindo desculpa a todas, porque eu tô com problema na minha garganta, então talvez seja um pouquinho difícil entender o que eu vou falar, perdem a dicção. Mas um dos autores que abordava muito a questão do trabalho se chama Christopher Jules. Ele observou muito nessa relação de trabalho que os colaboradores passavam pelo âmbito do sofrimento e do prazer. Que o sofrimento ele era meio que uma fase do trabalho. Então, para ele, o sofrimento era algo que ia acontecer. Era fato. Porque o tempo todo surgem novas demandas no trabalho, a gente se coloca à frente de situações que a gente nunca esperava enfrentar. Então, Jules, não sei como pronunciar, mas Jules estabeleceu que existe a teoria, que é o prescrito, que é o que chega para o trabalhador, que é o que ele deve fazer, e existe a realidade, que é o ato em si de praticar a teoria. Nesse meio entre teoria e realidade, existem várias variáveis. Variáveis essas que podem ajudar ou atrapalhar o colaborador a fazer o seu trabalho. Jules dizia que existem organizações que são organizações mais rígidas com o trabalhador, assim como existem outras organizações que são mais flexíveis. Ele afirmava que as mais rígidas, que davam menos autonomia para o trabalhador, que não davam tanta liberdade de expressar a sua subjetividade no trabalho, que limitava o trabalho do colaborador, são as empresas que mais causavam sofrimento ao trabalhador, justamente por cair em um mar de limitações em que o trabalhador fala assim: poxa, eu estou diante de um trabalho que, além de ser algo difícil e novo para mim, eu estou limitado, eu não consigo fazer o que eu quero para fazer esse trabalho funcionar, entende? Tipo, a empresa não deixa eu ter liberdade criativa de praticar algo novo e tentar fazer isso dar certo. Então, nesse meio entre a teoria, que é o prescrito, e a prática, existem várias problemáticas que podem ou não ser solucionadas de maneira prazerosa. Por outro lado, a gente tem as organizações mais flexíveis, que são organizações que dão mais liberdade para o colaborador, que exploram essa subjetividade do trabalhador a ponto de deixar eles conseguirem expressar essa subjetividade deles. Que é a partir dessa liberdade que o trabalhador consegue se identificar no próprio trabalho. Então, essa dualidade entre prazer e sofrimento também está muito relacionada com a liberdade que a empresa dá para o colaborador. E então a gente imagina como um profissional da área de saúde se sente tendo novas demandas todos os dias,
não tendo instrumentos necessários para conseguir o seu trabalho. Imagina como deve ser o sofrimento psíquico dele. Deve ser algo muito, sabe, que influencia na autoestima, acaba influenciando também no próprio trabalho. Então, de Jus viu que é importante que a organização disponibilize e veja veja aí a importância de dar essa liberdade para o colaborador. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sem o fone. Sim. Dá para ouvir, sim. Tá. Então, complementando com a fala do Cris e trazendo esse termo do trabalho assim para uma questão mais abrangente mesmo, não apenas voltada ao CAPES, né? Assim, todo mundo sabe que o trabalho é essencial para o desenvolvimento e sobrevivência de todo ser humano. E ainda é, de certa forma, fonte de prazer. Mas não absorve assim da parcela de culpa em relação à saúde do trabalhador. Porque se a gente parar para pensar, o modelo contemporâneo de trabalho ainda tem características da Revolução Industrial. Porque, assim, com o avanço das tecnologias, em que a função seria proporcionar maior conforto ao homem, o trabalho, hoje em dia, do ponto de vista físico, se tornou mais leve, mas em termos psicológicos, vem se configurando como algo árduo, pesado, muitas vezes como fonte de competição, por exemplo. E esse sofrimento está associado à divisão e à padronização de tarefas, sabe? Aquela coisa totalmente sistematizada, a falta de participação nas decisões e não reconhecimento, a pouca perspectiva de crescimento profissional. E quando o trabalhador não pode expressar sua criatividade e potencial técnico, onde entra, né, a subjetividade mesmo de cada um. E para o Clote, privar o indivíduo dessa capacidade de criação em um meio de constante mudança é tão penoso quanto o esforço que ele faz para seguir aquele ritmo intenso de trabalho. E, nesse sentido, intervir na organização do trabalho é a contribuição para esse processo de saúde mesmo, saúde psíquica. O sofrimento ele é definido a partir desse fator de desgaste, que é a sensação de cansaço, desânimo, descontentamento em relação ao trabalho. Já a vivência de prazer no trabalho acontece quando existe já uma ressignificação desse sofrimento e não a negação ou minimização mesmo. E é isso. Essa foi a minha parte. Bom, portanto, para concluir aqui, é muito importante que o profissional que trabalha em instituições relacionadas à saúde mental, ele esteja favorável a essa sua prática, porque ele é um profissional que, como ele lida com pessoas que estão, né, com transtornos mentais, tem certos riscos, ele tem muita responsabilidade e uma grande demanda de atividade, porque, bom, tem várias coisas que ele tem que fazer. Por exemplo, ele tem que acolher essa pessoa que, além do seu transtorno mental, ela geralmente ainda sofre um preconceito da sociedade que acaba gerando uma exclusão para ela. E é assim que acaba tendo uma ambivalência entre o prazer e o sofrimento nesse meio. Porque o prazer estaria digamos, a empresa e o profissional tentando fazer com que esse trabalho dele seja prazeroso, só que também tem muito sofrimento, porque, como é de saúde mental, né, várias pessoas lá que não têm
ou pouca, né, saúde mental, e o profissional acaba tendo um desgaste, né, até que acolher ele. E, como a Leandra falou sobre Clot, o sofrimento dele ainda está ligado muito a uma subjetividade. Também tem a organização do trabalho, mas também tem a vida da pessoa, se ela se sente bem ou mal com certa coisa. Porém, em relação à organização, geralmente eles têm problemas, os trabalhadores geralmente têm problemas semelhantes. E eles podem, tipo, compartilhar entre si. Tipo, por exemplo, condições de higiene no trabalho. Um exemplo, foi esse. E por isso eles podem compartilhar entre si, e por isso seria necessário uma ação em cooperativo entre eles, os trabalhadores, e entre eles e a empresa. Com o objetivo de superar os conflitos que eles enfrentam e fazer com que seja um certo prazer ou, pelo menos, um menor sofrimento. Acredito que seja isso, professor. Sim, galera. Este foi o nosso trabalho. Ok, gente, muito obrigada aí pela apresentação de vocês, né? O Cristiano ficou nervoso aqui, que eu falei que ele tinha que falar aqui no microfone, mas deu tudo certo. Bom, gente, então hoje a gente finaliza o nosso seminário. Fiquei muito feliz com as apresentações de vocês, né? Essa cartilha, ela consegue nos dar uma visão da atividade do psicólogo organizacional e do trabalho, nessa visão específica do trabalho, né? Então, se a gente tem aquele conceito que a gente discutiu nas nossas primeiras aulas, o que seria o organizacional, o que seria o trabalho, então essas questões sociais, né, de adoecimento e essa discussão entre o adoecimento e o prazer no ambiente de trabalho, a gente diz que ela está muito voltada para o que a gente entende de psicologia do trabalho. E as ações, né, de recrutamento, de seleção, de treinamento, avaliação de desempenho, é o que a gente entende muito mais como uma prática de psicologia organizacional. Mas a gente entende também que uma não se trabalha sem a outra, né? Por isso que hoje se utiliza a psicologia organizacional e do trabalho, porque elas trabalham juntas, né? Nós precisamos ter das duas ferramentas para que o nosso trabalho realmente ele consiga ter um trabalho que forneça o melhor e possa, então, promover realmente saúde e qualidade de vida das pessoas que trabalham dentro das organizações, de uma forma formal ou de uma forma informal, mas estão aí inseridas no mundo do trabalho e, por consequência, têm os processos de adoecimento por conta disso. Hoje nós vamos, então, finalizar por aqui e na semana que vem a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre alguns dos dois assuntos das duas equipes que a gente discutiu hoje? Não. Segunda-feira não haverá aula em virtude do feriado da terça, então a gente se encontra na próxima quinta, tá bom, gente? Desejo aí um bom final de semana para vocês e um bom feriado. Tchauzinho. Tchau, professora. Obrigada, Tchau, professor. tchau. Bom dia. Professora. Bom, você. Tchau, professora. Boa semana.